O Tite tenta corrigir e tira o Pulgar, ele coloca o Léo Ortiz como primeiro volante e promove a estreia do Alcaraz. Além de ser um jogador que estava estreando, o Alcaraz é um cara que, para mim, tem muito mais característica ofensiva do que defensiva. Isso ficou claro pelo jogo. O Alcaraz, como segundo volante, vai ter mais dificuldade para jogar. Amigos e minhas amigas, uma defesa que talvez nem de escolinha com menininhos consiga levar os gols que o Flamengo levou hoje. O Alcaraz, no meio da confusão ali, deu um tapa em um malandro daquele lá e Kaká, acabou né? sendo expulso. Foi no Kaká. Junto com o Kaká do Corinthians. Mas ele é um jogador que mostrou qualidades. Hein? Ele é um cara que pode, 21 anos apenas, uma forma de jogo objetiva, um cara que chega na área. Vocês viram o primeiro lance dele? Pega a bola, rouba, tabela com o Pedro e quase faz um gol. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Ainda estou irritado, hein? Só para vocês saberem, não estou nada bem depois dessa derrota aí para o Corinthians. Bem, separei para vocês dois cortes. Um corte aqui do programa Linha de Passe da ESPN Brasil e também um corte do canal Fala João Guilherme, do nosso amigo narrador João Guilherme. Vamos ver o que eles falaram dessa vergonha, né, que o Flamengo passou, né, cara? Perder para o Corinthians é vergonha, né? É a mesma coisa de perder para times que estão na zona de rebaixamento, como Cuiabá, como o Atlético Goianiense. Dá na mesma, galera. O Corinthians, neste momento, voltou para a zona de rebaixamento. É o 17º colocado. Não é vergonha perder para esse time? Então, quero saber a sua opinião. Comente aqui. Vou descer o aço também depois dos cortes. Quero dar os créditos primeiro aqui para o canal ESPN Brasil e depois vou trazer também o corte do canal do João Guilherme. Vamos lá para o vídeo aqui. Assim, de uma maneira bem direta e matemática. O Corinthians, se não tivesse vencido, tivesse empatado, estaria nesse momento 4 pontos atrás do Fluminense, iria dormir com esse peso, ou iria viver com esse peso, melhor falando, data FIFA. Por toda a data FIFA. Esse resultado deixa o ambiente leve. Como perspectiva, no Perfeito. Rio, né? Deixa o ambiente leve, permite ao treinador trabalhar melhor, os jogadores ficam menos tensos. É óbvio que a missão ainda vai exigir muitos resultados bons, mas só olhar a tabela de classificação, olhar a paralisação para entender como esse resultado foi grande para a equipe no dia do aniversário. Eu estou olhando aqui, a próxima rodada, o Corinthians joga fora com o Botafogo, a gente já sabia, o Fluminense vai jogar fora contra o Juventude. Estou vendo o pessoal ali do Bololô, né? O Fluminense, futebol que está jogando, não vai ser rebaixado. Eu também Quase acho impossível. que não. O Grêmio, que hoje tem 27, mas tem 2 jogos a menos que o Corinthians, né? Ele tem 27 igual o Fluminense. O Grêmio vai jogar fora contra o Bragantino, que hoje venceu o Bahia, né? Venceu 2-1 o Bahia, né? O Criciúma pega o Palmeiras, recuperar. Ou seja, o Corinthians pode se ganhar o próximo jogo, que é muito difícil. Muito difícil. Chega no Criciúma, que hoje é o 13º colocado. Mas a vitória de hoje foi um alento, porque para mim foi o jogo com mais cara de Ramon Dias do Corinthians nesse período com o novo treinador, porque foi muito combativo no meio-campo, um jogo mais direto, pouca elaboração, e até a gente viu alguns jogos do Corinthians em que criou muito, em que o time até soube valorizar a posse de bola, mas não foi contundente. Hoje foi um time bastante objetivo, muito pragmático e um meio-campo muito intenso. O Corinthians entrou 2, 3 rotações acima do Flamengo. Tem ali o demérito do lado do Tite também, que no primeiro tempo o Garro tinha muita liberdade, sempre encontrando ali nas costas do volante espaço para jogar e municiar os atacantes do Corinthians. No segundo tempo, o Tite tenta corrigir e tira o Pulgar. Ele coloca o Léo Ortiz como primeiro volante e promove a estreia do Alcaraz. Além de ser um jogador que estava estreando, o Alcaraz é um cara que, para mim, tem muito mais característica ofensiva do que defensiva. Isso ficou claro pelo jogo. O Alcaraz, como segundo volante, vai ter mais dificuldade para jogar. Tanto é que quando ele entra, e como segundo volante pelo lado esquerdo, o Bruno Henrique tem de fazer recomposição a todo momento, porque desequilibra a marcação. E nesse desequilíbrio de marcação, um equilíbrio que o Tite não conseguiu encontrar com todas as substituições, o Alan entra depois no lugar do Davi Luiz, que não fez um bom jogo. A responsável direto no gol, né? O Léo Ortiz vai para a zaga, mas realmente
esse espaço que o Corinthians teve para jogar ali na intermediária do Flamengo foi crucial para que saísse o gol do Romero. Foi ali que o Garro encontra o passe, o Romero entrando em profundidade. Então, novamente, não foi uma tarde feliz do Tite, do time do Flamengo como um todo, e mais uma vez sofrendo gol de bola aérea. O Flamengo, 35 gols sofridos na temporada e 24 de bola aérea é um número ainda muito alto. É um problema muito sério. Poderia ter sofrido mais um com o Matheus Bidu entrando no segundo pau e desperdiçando um pouco. Teve o gol do Félix Torres, né, que foi invalidado também. E o gol do Teve Félix esse também. Vamos pro... Agora sim, galera, vamos ouvir as opiniões de João Guilherme. Inscreva-se lá no canal dele, link na descrição, tá bom? Depois do vídeo aqui, vai lá e inscreva-se no canal do João Guilherme. Fala, João Guilherme. Simbora, vamos lá. Lamenta muito que tudo isso esteja acontecendo. Vamos lá. Juliano Araújo é o divã do JG, abrindo espaço para a nação desabafar. Futebol que o Tite impõe ao Flamengo não dá expectativa de títulos. Juliano, você tem toda a razão nesse momento. Quem olha o Flamengo hoje percebe que o Flamengo tem um elenco, embora com muitas lesões, muito forte, que está ainda mais fortalecendo, com muitas opções, mas o desempenho do Flamengo, de fato, não anima. Tem jogadores? Tem. Tem condições? Tem. Mas o time está inteiramente perdido. Hoje, Corinthians 2, Flamengo 1. O Corinthians entrou em campo para vencer o jogo, para competir. Sabia da importância do jogo. Desde o primeiro momento, apesar das suas limitações, vou te falar um negócio aí. A Fiel, que não fique brava comigo, não. Esse time do Corinthians, ele é bem limitado. Eu torço para que o pior não aconteça para o Corinthians na próxima rodada contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Porque se o Botafogo jogar o que está jogando e o Corinthians apresentar o que está apresentando, pode acontecer um massacre. Hein? Eu falo que vai ser 3-0. Pode acontecer um massacre do Botafogo para cima do Corinthians. Porque o Corinthians hoje, o Flamengo entrou em campo com uma equipe tecnicamente muito melhor que a do Corinthians. Muito melhor. O Corinthians com alguns bons jogadores, mas com limitações. Mas o Corinthians entrou aguerrido, entrou disposto, entrou consciente da importância da partida, sabia que tinha que vencer de qualquer maneira. Dia do aniversário do clube. Então o Corinthians precisava dar uma satisfação para a Fiel. Corinthians numa crise monstruosa. Então os caras entraram com sangue nos olhos. Vamos lutar, vamos competir. O Ramon Dias é um treinador que sabe muito motivar o seu elenco e sabe também usar das artimanhas que o futebol proporciona para conseguir os resultados. O Corinthians teve 2 chances em falhas bizarras da defesa do Flamengo, que teve hoje como protagonista nas suas bizarrices o Davi Luiz, que fez uma atuação pavorosa, e todo o sistema defensivo do Flamengo muito ruim. E o Corinthians aproveitou essas 2 oportunidades. O Flamengo fez um gol num pênalti claríssimo, né, cometido pelo Martínez. Não há nem o que discutir em relação a esse pênalti. Pênalti. Pedro foi lá e fez. Mas o Flamengo, em nenhum momento, entrou no jogo a fim de competir, de lutar. Porque o Flamengo tem mais qualidade que o Corinthians. Mas o Corinthians se impôs. O Corinthians lutou. O Corinthians brigou. O Corinthians travou o jogo quando foi necessário. O Corinthians até mesmo usou o antijogo quando foi necessário. Mas para o Corinthians era a vida ganhar esse jogo. Mas aí é que entra a diferença de mentalidade.
Para o Flamengo também, porque o Flamengo, pelo menos é o que eu acho, ainda tem objetivos no Campeonato Brasileiro. E antes de continuar ouvindo aqui, lendo as mensagens da galera, eu gostaria de dizer o seguinte: o que me chama a atenção no time do Tite neste momento, porque o Flamengo já viveu momentos muito melhores na temporada com o Tite. Inclusive o jogo do turno no Maracanã, durante aquele período ali de Copa América e tal, o Lohan jogando de titular. O Flamengo, ele acabou com o Corinthians no primeiro turno. O Flamengo estava atropelando o Corinthians no primeiro turno. Nesse jogo deste domingo, era um Corinthians muito diferente. Era um Corinthians com um outro treinador, era um Corinthians praticamente com um time novo, com jogadores novos, e que entraram em campo imbuídos e motivados para competir e conseguiram o seu objetivo. O time do Tite, neste momento, apresenta uma defesa frágil, uma defesa arrombada. Arrombada? Os gols que o Corinthians fez hoje, meus amigos... Primeira vez que eu ouço alguém falar isso, cara. Defesa arrombada. Realmente, foi arrombado mesmo. Amigos e minhas amigas, uma defesa que talvez nem de escolinha com menininhos consiga levar os gols que o Flamengo levou hoje. Repito, com o Davi Luiz sendo protagonista nas falhas da defesa do Flamengo. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Quando tem que criticar, a gente critica. Uma falha do Tite, que manteve o Davi Luiz e tal, aquela coisa toda. O Davi Luiz já viveu um bom momento nesta temporada. Não está atravessando novamente uma boa fase. Mas o que eu queria dizer é que os times do Tite, eles sempre foram muito fortes na defesa. Era difícil fazer gols nos times do Tite, como num determinado momento dessa temporada chegou a ser no Flamengo também. Agora, meus amigos, abriu tudo. Engraçado que no Campeonato Carioca, né, cara, com o Tite, o Flamengo não tomou nenhum gol, né? Olha agora, cara, todo jogo é isso. Escancarou tudo. Os jogadores do Flamengo parece que entraram de novo naquele marasmo de que o discurso do treinador não está motivando mais, e entraram devagar. Até mesmo jogadores que vêm jogando muito bem na temporada hoje foram muito abaixo. O Gerson, por exemplo, fez uma atuação muito pior do que ele vinha fazendo. E foi o melhor em campo, na minha opinião, né? Que mais correu, mais se doou. Prendendo muito jogo, retendo a bola, querendo chamar a falta. O Gerson não foi bem. E ele é um cara fundamental hoje no time do Flamengo. O Alcaraz fez a sua estreia, acabou sendo expulso no final, naquela confusão toda, armada ali pelo Yuri Alberto, que deu uma entrada no Wesley, fazia parte também de uma estratégia do Corinthians para deixar o tempo passar e ganhar o jogo. O Corinthians queria visivelmente travar o jogo e não teve mais jogo depois do segundo gol do Romero. O Alcaraz, no meio da confusão ali, deu um tapa em um malandro daquele lá, no e Kaká, acabou né? Sendo expulso. Foi no Kaká. Junto com o Kaká do Corinthians. Mas ele é um jogador que mostrou qualidades. Hein? Ele é Bom um cara passe. que pode, 21 anos apenas, uma forma de jogo objetiva, um cara que chega na área. Vocês viram o primeiro lance dele? Pega a bola, rouba, tabela com o Pedro e quase faz um gol na primeira participação dele. Então ele é um cara que, embora tenha sido expulso, não poderá jogar contra o Vasco no dia 15 de setembro no Maracanã, o jogo da volta do Campeonato Brasileiro. Ele mostrou qualidades. Agora, o Flamengo do Tite está muito mal. Tá mal demais, você é louco, cara. Viu? Falando do Alcaraz, ele quase fez o gol, né, cara? E quem salvou foi o Hugo Souza, né? Quem salvou o Corinthians, né, no caso, né? O Flamengo emprestou o Hugo Souza para o Corinthians e o cara fez essa defesa, né?
tirou a bola do pé do Alcaraz. O Alcaraz faria o gol. Se fosse um goleiro ali, um outro sonso, o Alcaraz teria feito o gol. Aquela finalização também do Bruno Henrique, o Hugo Souza fez a defesa. E tiveram outros lances também, né, galera? Poucos, mas tiveram. Será que valeu a pena emprestar o Hugo Souza para o Corinthians, ou diretoria do Flamengo? Será que valeu a pena? Será que valeu a pena esses 500 mil? Não era melhor ter colocado contra o Flamengo não joga? Não seria melhor? Pois é, né, cara? Pois é, né? São escolhas, né? São escolhas. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que poderá acontecer, né? Hugo Souza pode vir a ser um dos melhores jogadores do país ou não. Só o tempo dirá. Tem potencial, é grandão, é bom, tá num bom momento, né? Apesar do time do Corinthians ser ruim, ele ali salva várias bolas. Em outros jogos, ele salvou várias bolas, né, cara? Então, o Hugo Souza tá atravessando uma boa fase. E o Flamengo é um catadão em campo, um time sem vergonha, um time que entrou em campo hoje sem alma, sem vontade de jogar. O Corinthians é bem inferior tecnicamente, ganhou no físico, ganhou na vontade, né? Entraram com vontade de disputar a bola, de jogar. Teve jogador do Flamengo que estava andando em campo, né? Então, cara, o Flamengo, vou falar um negócio pra você, viu? Esse que é o problema de estar em 3 competições. Ao mesmo tempo que é bom, é ruim, porque você pode acabar sem nada. Por quê? Os jogadores se desgastam muito. Então, assim, você tá na Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, não para. Vai parar agora porque a data FIFA todo mundo para, normal. Só que quando voltar, tem jogo dia 12, dia 15, dia 19... Campeonato, Copa do Brasil dia 12, Campeonato Brasileiro dia 15 contra o Vasco e dia 19 tem o Peñarol, Libertadores. 3 competições em 7 dias. É mole? Então assim, ao mesmo tempo que é bacana se classificar, tá avançando, é preocupante porque nos pontos corridos nós estamos deixando pontos preciosos para trás. Então é preocupante. Mas é isso, cara, fazer o quê, né? Não dá pra ganhar tudo, né? Mas que o Flamengo não tá jogando nada, nem preciso dizer, né? Você já sabe, você assistiu o jogo, então... Que coisa, né, cara? É lamentável. Saudações rubro-negras. Fui!